Eu costumo dizer que a vida é feita de decisões. Você faz as decisões e as decisões fazem quem você é. Eu não sei se você percebeu, mas viver é tomar decisões. Todos os dias tomamos decisões. Todos os dias acordamos pela manhã tomando decisões. Decisões, decisões, decisões. E as decisões fazem quem você é. Muitas das pessoas, hoje em dia, não gostam da vida que estão levando. Tem uma frase que diz que a vida é como se fosse um eco. Se você não gosta daquilo que você está ouvindo, mude aquilo que você está gritando ou falando. Porque aquilo que você está ouvindo da vida é justamente aquilo que você está gritando para a vida. Se você parar um pouco e observar um pouco a sua vida, o que você tem dado para ela é exatamente aquilo que ela tem voltado para você. E muitas das vezes isso pode ser a ausência de decisões importantes que você precisa tomar. E não decidir é uma decisão. Não escolher é uma escolha. É como dizem, o plantio é opcional, mas a colheita é inevitável. Você pode não querer escolher ou tomar decisões acerca daquilo que você precisa para o momento do agora. E isso pode acontecer por vários motivos. O medo da responsabilidade daquilo que você vai decidir e talvez a capacidade que você duvida de si de sustentar aquele tipo de decisão no futuro. Só que você precisa entender que se o medo dominar quem você irá fracassar. Identifique um medo que existe dentro de você e dê um jeito de triunfar sobre ele. Muitas das pessoas dizem que sentir medo é bom, sentir medo é positivo. E isso é a maior besteira que já puderam inventar, porque confundem medo com prudência. Que as pessoas dizem, o medo te protege. A gente sabe que hoje na psicologia eles chamam de medo circunstancial, que é o medo protetor, que é um medo ao qual, quando você está exposto a uma determinada situação, circunstância, você sente o medo. Eu tenho medo de altura, se eu subir numa escada, eu tenho medo, mas depois que eu saio daquele medo ali, depois que eu saio daquela circunstância, daquela situação, eu não tenho mais medo. Então é uma circunstância que dispara em você um medo de algo. Só que depois que você se desconecta, o medo não existe mais. Só que o pior medo é o medo que conhecemos como medo psicológico. É aquele medo que você coloca a cabeça no travesseiro e ele perturba você a noite toda. Ele maltrata você, ele oprime você e ele paralisa você. Então, busque identificar os medos que você tem. Busque identificar o medo que você está sentindo no agora e dê um jeito de triunfar sobre ele. Porque se o medo dominar você, você vai fracassar. O medo é quando você tem aquela famigerada dúvida. E se você tem dúvida, você tem dificuldade de tomar decisões. E agora a gente vai trabalhar quais são as formas que eu posso, de certa forma, melhorar as minhas escolhas e as decisões para que eu possa triunfar sobre o medo de talvez não decidir fazer aquilo que eu desejo fazer da minha vida. Talvez escolher o curso, a faculdade, o emprego ou o não emprego, empreender, lutar mais sobre tal coisa ou não lutar sobre aquilo, se aquilo vale a pena, se não vale a pena. Fato é que existe sim uma forma de você melhorar as suas decisões e fazer com que suas decisões sejam mais assertivas. E olha que interessante, o cara que vos fala nunca foi uma pessoa tão boa em tomar boas decisões, justamente por, no meu caso, não era nem muito a questão do medo, mas era a questão de ser muito afobado para tomar determinadas decisões, muito empolgado, muito no impulso, né, de tomar uma determinada decisão sem raciocinar, sem pensar sobre aquilo. E justamente por conta disso, uma das coisas que eu busquei mais entender e estudar era como tomar decisões de uma forma mais assertiva. Isso não significa que você ter todos os parâmetros para tomar boas decisões significa que você vai sempre tomar boas decisões. Não é uma verdade. Mas você pode cada vez mais se aperfeiçoar para melhorar as suas escolhas. Ah, então isso significa que eu vou escolher corretamente sempre? Não. Porque se a gente parar para analisar essa ótica, precisamos entender que não, o mundo e nós, como seres humanos, não somos estáticos. A gente não consegue enxergar a vida através de um viés estático, mas de um viés que se modifica. Por exemplo, quem você era alguns minutos atrás, antes de entrar nesse vídeo, não é a mesma pessoa que você é agora. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas essa é a verdade.
Assim como você para na beira de um rio e você vê aquela água descendo, aquela água, ela não é mais a mesma água que passou ali na sua frente. Porque a modificação vai modificar a partir do momento que ela flui. Portanto, que estamos em constante mudança. Não sei se isso já aconteceu com você. Talvez você está assistindo esse vídeo agora e talvez em outro momento você pode ser que assista esse vídeo de novo. E você vai ter uma outra percepção sobre o que você ouviu, outros insights, outros inputs acerca do que eu falei. Ao ponto de que talvez em algum momento você vai falar, caraca, mas eu já vi esse vídeo e eu não lembrava dele ter falado isso ou aquilo. Então, eu listei aqui 4 coisas, não, ou 4 sequências que você pode começar a fazer a partir de agora, que vão melhorar completamente ali a forma com a qual você vai tomar determinadas decisões. E talvez tenha uma quinta que eu vou falar também com vocês no final desse vídeo. Mas vamos ver como é que vai ser o andamento aí desse vídeo. Fechou? Então, fica comigo, dá o like, se inscreve no canal, não deixa de comentar. Seu comentário é muito importante. Seu feedback é muito importante, porque isso, de certa forma, nos direciona, nos dá um norte daquilo que de fato faz sentido para que a gente possa crescer em conhecimento, em sabedoria, para que a gente possa realmente, de fato, estar evoluindo ali numa busca de conhecer mais sobre quem somos e como podemos melhorar a nossa convivência aqui na Terra a partir de estratégias, de técnicas, de percepções e por aí vai. Fechou? Então vamos lá. Hoje, qual é a maior dificuldade que temos para tomar determinadas decisões? A gente tem uma grande dificuldade de pensar sobre determinadas situações. Por exemplo, quando eu estou prestes a tomar uma decisão, eu tenho o viés da confirmação, que é basicamente eu ouvir aquilo que eu queria ouvir. Já ouviu aquele tipo de pessoa que quer se aproximar de uma outra pessoa, mas quando ela vem falar algo com você, na verdade, ela não quer muito a sua opinião. Ela queria só que você corroborasse com aquilo que ela já estava pensando, com aquilo que ela acha que seria interessante. Não é verdade? E isso não faz com que você se abra para as novas possibilidades, porque você vai partir de um ponto de vista estático, que são as suas convicções. Mas não ser convicto é algo ruim? Depende. Depende do quê? Talvez você precisa ter a sua convicção muito bem estabelecida em cima dos seus princípios e valores. Mas quando se trata de vida, de tomar decisões, de fazer determinadas escolhas, você precisa ter muito cuidado. Porque a partir do momento que você tem uma convicção sobre algo, você se fecha para o novo. Se eu acho que tal coisa é assim, não me importa mais ouvir aquilo dali. Vou dar um exemplo mais claro. Talvez você se identificou em determinado momento com uma pessoa, um cara no YouTube, nas redes sociais, você se identificou com ele. E a partir de um momento, ele disse algo, preste atenção, que você não concorda muito. E a partir daquele momento, porque você tem algo muito fixo, você não se abriu para uma nova perspectiva de enxergar aquilo dali, de aprender com aquilo dali. Então, quando a gente está muito cheio de si, a gente tem uma grande dificuldade de conseguir aprender e ouvir. E veja bem, aprender a ouvir o outro não significa que eu tenha que concordar com aquilo que ele está dizendo. Não significa que eu tenha que aceitar aquilo que ele está dizendo. Mas me abrir a possibilidade de ouvir o ponto de vista daquela pessoa sobre um assunto XYZ. E a gente vê que isso hoje é extremamente difícil. Um exemplo, política. Se uma pessoa ela tem uma determinada bandeira política, a gente viu isso muito acontecendo nas eleições, brigas entre famílias, discussões, quebra-pau, pessoas pararam de se falar, justamente pela dificuldade de ouvir. E entender que ouvir o outro não me faz conivente, não me faz aceitar ou concordar com o ponto de vista dele. Mas é saber ser uma pessoa inteligente e sociável. Olha, legal o seu ponto de vista, acredito que você tenha as suas próprias conclusões, respeito isso, mas eu não concordo. É muito mais bonito do que você atacar o outro. Isso gerar grandes conflitos. Isso atrapalha o nosso processo de tomada de decisão. Partindo desse pressuposto em que a gente trabalha esse ponto de que você precisa, talvez, se abrir
um dos pontos principais para que você faça boas escolhas ou melhore as suas decisões, já que viver é tomar decisões, e tudo aquilo que somos é fruto das decisões que tomamos, e tudo aquilo que temos é fruto das decisões que tomamos, tudo aquilo que não temos também é fruto das decisões que tomamos. Tudo aquilo que a gente constrói no hoje é fruto das decisões que a gente toma. Concorda ou não? Então você concorda que viver é tomar decisão? Sim ou não? Direita ou esquerda? Vou para lá ou vou para cá? Compro ou não compro? Quero ou não quero? Então a gente vive às vezes nessa dualidade e a gente não consegue, nessa dicotomia, e às vezes a gente não consegue que a gente talvez possa pensar de uma forma diferente. Olha, não penso nem assim e nem assim, meu pensamento é desse jeito. E quando a gente tem essa dificuldade de decidir, as pessoas vão imputar o pensamento dela ao nosso respeito e vão querer ditar e decidir por nós. E às vezes isso é cômodo, tá? As pessoas decidirem por nós é muito cômodo. Porque evita com que a gente tenha aquela sensação de que se eu errar, não fui eu que decidi. Eu escutei um conselho, né? E fui lá e fiz. Por isso que eu vou te trazer aqui agora os pontos. Primeiro ponto que eu gostaria que você anotasse, ou se você tivesse aqui depois, de uma forma bem resumida, você também pode deixar aqui nos comentários, seria muito bacana, muito legal também, é observar a experiência dos outros. Veja, observar a experiência dos outros vai fazer com que eu... Não é que eu vá, né, encurtar o caminho, mas eu vou evitar determinados erros que eu poderia tomar em determinado caminho. Então, quando eu observo a experiência do outro, eu vejo a experiência do outro, pessoas que já fizeram aquilo que eu quero fazer, pessoas que já foram para onde eu quero ir, pessoas que conseguiram ter aquilo que eu desejo ter. Aí você fala, poxa, Vinícius, mas é muito difícil. Dentro do meu convívio hoje, não tem pessoas que querem o que eu quero. Eu sou uma pessoa que tem uma ambição, um desejo de chegar em determinado lugar, e hoje eu vejo que as pessoas que estão aqui ao meu redor não combinam. Concordo, porque eu vivia exatamente nisso. Eu vivia em um meio, em um ambiente onde meus parentes eles tinham um determinado pensamento e eu não conseguia pensar daquela forma. E aí, como que eu vou conseguir fazer esse processo de observação? Livros, vídeos, mentorias. Hoje o YouTube é uma máquina. Pode te dar hoje um processo de observação, estudar a história de pessoas que deram certo. Hoje a gente tem muito mais forte o viés cognitivo negativo, ou seja, se inclinar para aquilo que é negativo, aquilo que talvez não vai dar certo, do que acreditar que aquilo dali pode ser possível. E que se não deu certo para o outro, não significa que aquilo também não dá certo para mim. Talvez eu precise fazer algo diferente. E quando eu enxergo aquilo que o outro já fez, o caminho que o outro já fez, eu escuto, eu estudo, eu medito sobre aquilo, eu tenho uma oportunidade de acerto. Eu tenho uma oportunidade de melhorar as minhas escolhas. O que é um mentor? O mentor é aquele que vai evitar que você tropece em determinados lugares, em determinados momentos. O mentor ele vai te ajudar a acelerar o caminho, acelerar o processo e não encurtar. Então, observar o outro, a experiência do outro, faz total sentido. Nesse sentido, o que acontece? Nós vamos começar a olhar para que a gente possa ver o outro como um exemplo positivo e negativo daquilo que eu devo ou não seguir. Olha que interessante. Aprender com a experiência do outro é um sinônimo de sabedoria, porque eu olho para o passado daquela pessoa e consigo projetar o meu futuro. Então, eu acabo aprendendo com o passado do outro. Isso é sabedoria. Eu aprendo com o erro do outro, com a dificuldade do outro. Só que às vezes, é o que eu falei para vocês anteriormente, estamos tão pautados, centrados e convictos em nossas falsas conclusões ou aquilo que eu acredito que é o correto. Quantas vezes você brigou com alguém, discutiu com alguém para defender um ponto de vista que depois de um tempo você, caraca, realmente não era bem desse jeito. Você teve essa mudança e às vezes as pessoas falam assim, você não tem personalidade, você não tem isso, porque você muda de opinião. Olha, que beleza que você muda de opinião. Porque quando você muda de opinião, você acabou de reconhecer de que realmente você, naquele momento, não tinha, por exemplo, as informações adequadas. Por exemplo, hoje eu sou muito feliz de ter mudado de opinião acerca da minha esposa. Casei com ela. Do que ela era. E eu fico mais feliz ainda que ela conseguiu mudar de opinião acerca de quem eu era.
Hoje, inclusive, eu estava até conversando com ela. Analisando racionalmente, não faz sentido você ter me escolhido. Não faz sentido. Pelo tipo de pessoa que eu era, pelo tipo de homem que eu era, não prestava. Essa é a real. Não estava nem aí, principalmente para relacionamento, porque eu estava muito focado em outra coisa. Então, relacionamento para mim era nada, era só um ato de um preenchimento de um vazio que eu tinha esporadicamente. Essa é a real. Então, eu não tinha nenhum tipo de respeito. Essa é a real. Né? E isso, por exemplo, são decisões que eu tomei completamente errado. A maneira com a qual eu lidava com as mulheres, lidava com hoje a minha mulher. E foi excelente eu ter mudado de opinião acerca disso. Porque a grande parte das vezes, eu debato com algumas pessoas que você vê que é quase uma morte aquela pessoa admitir que talvez aquela forma que ela está pensando ou aqueles argumentos não fazem sentido. Muitas pessoas preferem morrer estando errado do que admitir que talvez eles estão enganados. Olha que absurdo isso. Isso tudo para quê? Para que possa ter uma tentativa de mostrar uma superioridade que não levará você a lugar nenhum. Então as pessoas às vezes lutam para que tenham determinadas razões sobre o assunto, para que elas possam se posicionar como pessoas que sabem muito, como uma pessoa importante, não é verdade? Eu sei porque eu era assim também. Admitir que eu estava errado era um sacrilégio. Meu amigo, não posso admitir, ainda mais para essa pessoa. E às vezes lá no fundo tu sabe que o que tu tá falando é errado, mas você não quer admitir. Recentemente eu vi uma conversa da Andressa com um fornecedor da gente, e ele fez uma determinada conta, ele mandou a conta para ela, todos os valores somados e o resultado final. Ela olhou, ela é boa nisso, né? Ela falou assim, essa conta tá errada. Ela refez a conta. Aí ela foi e falou assim, olha, a conta tá errada. Se você somar tudo que você acabou de me mandar, não é esse valor. E ele teimou com ela e entrou na guerra. Ela disse assim, bom, vamos lá. Tudo bem, eu entendo que talvez você não queira ouvir, mas pensa só o seguinte, o que você está me fornecendo, me vendendo, é assim, é impar. Se isso é assim, não pode dar número quebrado. E o cara só conseguiu se ligar nisso, porque nem sequer ele quis refazer a conta. Ela gravou a tela do celular, fazendo a conta, e mesmo assim ele não queria acreditar. Quando ela disse, olha, a quantidade que você me mandou, que está escrito aqui, que é o que você me mandou, você está vendo? Você me mandou que é X quantidade. Essa quantidade aqui não tem como dar número quebrado, porque a gente está trabalhando com o número exato. Como que o final dessa conta está dando um número quebrado? Aí, você está certo. Mas, tipo assim, demorou um tempo. Por quê? Porque as pessoas, elas, quando alguém fala assim, olha, eu acho que você está errado nisso, você já levanta um muro. Você já se bloqueia, você já se fecha para aquilo dali. Então a gente precisa entender que lá em Provérbios, eu até anotei aqui que eu acho muito interessante, no capítulo 13, do 14 ao 16, diz assim: o ensino dos sábios é a fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O ensino do sábio é fonte de vida e vai afastar o homem, vai afastar a pessoa das armadilhas da morte. O que é a armadilha da morte? Eu morro, mas eu não admito que eu estou errado. E continua. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos transgressores é áspero. O bom entendimento, entender, refletir, ouvir, observar, vai favorecer o meu caminho, vai tornar o meu caminho melhor. Mas se eu quero transgredir aquilo dali, o meu caminho vai ser áspero, vai ser difícil, vai ser dificultoso. Eu vou ter dificuldade para caminhar sobre isso. E continua. Todo prudente, presta atenção nisso daqui. Todo prudente age com conhecimento. Mas o tolo esparia a sua loucura. Espalha a sua loucura. Mas o tolo, ele fica louco, ele espalha, ele não tá nem aí. Então preste atenção nisso daqui. Todo prudente age com conhecimento. Como que eu tomo melhores decisões? Com conhecimento.
Quando eu tenho conhecimento sobre algo, mas veja, é um outro ponto que eu vou trabalhar aqui, eu não vou adiantar isso não. Não vou adiantar isso aqui não, é um outro ponto que eu vou trabalhar aqui muito, muito interessante. Ou seja, isso nos mostra que temos que pegar as instruções com os sábios, com os prudentes, com as pessoas que conseguiram, com as pessoas que deram certo. Eu vi uma empresa quebrar na minha frente. Eu vi toda a situação porque eu estava inserido, né? Não como uma parte ativa da empresa, mas como é porque era familiar, né? Então, no meio do questionamento, eu falei assim: quantos de vocês que estão aqui conseguiram hoje faturar mais de R$1 milhão? Quantos aqui? Você já conseguiu 1 milhão? Você já conseguiu 1 milhão? Você já. Não, né? Tá. Nessa mesa aqui, quem são as pessoas que têm maior experiência em questão de empreender, de empresas, e que já conseguiram faturar milhões? Fulano e Beltrano. Beleza. Então, se Fulano e Beltrano estão falando algo pra gente, eu não estou dizendo que a gente tem que concordar, que tem que fazer, que tem que ser exatamente assim, mas não existe nada que ele está dizendo que precisa ser considerado, observado, visto que ele já passou por um caminho que vocês não passaram? Não interessa. Estão no ápice de quebrar. 3 empresas. Tudo por quê? Rejeitaram o conhecimento. Rejeitaram a correção. Ou seja, a gente precisa entender que investir mais tempo adquirindo conhecimento para acelerar o nosso caminho é uma das melhores escolhas que a gente precisa fazer para ter escolhas melhores no futuro. Muitas das vezes a gente toma decisões com um fragmento daquilo que a gente tem, uma pálida ideia, uma pálida convicção sobre aquilo dali. E aí você acha que é assim e você vai lá e decide. Então, a primeira forma de melhorar as suas decisões é observação. Observar. Estudar o passado de uma outra pessoa, porque o passado daquela pessoa vai determinar com que você tenha um futuro melhor. Não que vai encurtar o seu caminho, mas vai acelerar o seu processo. Porque você vai conseguir desviar de determinadas pedras e buracos que vão estar no seu caminho. Ok? Segunda forma que você precisa começar a trabalhar para que você possa ter escolhas melhores, para que você possa prosperar. Já que a gente entendeu que a vida é sobre tomar decisões, e as decisões que a gente toma no agora vão definir aquilo que eu vou viver num futuro bem próximo. Porque tem decisões que a gente toma hoje, porque a consequência já é amanhã. Tem um pensador, que agora eu não me lembro exatamente o nome dele, ele diz que decidir é como se eu segurasse numa ponta de uma caneta ou de um lápis e automaticamente eu já peguei a outra ponta. Eu não consigo pegar essa ponta sem já pegar essa daqui. Porque isso aqui já é a consequência. Ah, mas eu quero só essa ponta. Não tem como. Você vai pegar aqui e você já vai ter a consequência. E hoje, muitas das vezes, a gente não pensa nessa questão da consequência dos nossos atos, das nossas escolhas. Por isso, somos muito imprudentes em tomar determinadas decisões. Então, a segunda forma, ou a segunda coisa que você precisa começar a considerar é: busque conhecimento profundo sobre o tema. Veja só, qual área da tua vida hoje, vamos lá, área familiar, financeira, pessoal, profissional, espiritual, física, mental, qual dessas áreas da sua vida aqui, por exemplo, são áreas que você enxerga e vê, cara, essa área não tá legal, essa área não tá legal. Cara, se eu observar hoje, eu tô vendo que a área das minhas finanças não tá legal, a área do meu relacionamento não tá legal, a educação dos meus filhos não tá legal, eu tô me olhando no espelho, a minha saúde física não tá legal, a minha saúde mental não tá legal, não tá legal. Cara, isso daqui é tão simples, mas é tão poderoso, e as pessoas cagam pra isso, literalmente. Qual área da tua vida hoje? Qual área da sua vida hoje você considera uma área ruim, ou deficitária, ou que não produz um resultado satisfatório que você quer, que você sonha, que você deseja? Seu relacionamento pode ser melhor? Sua vida financeira pode ser melhor? Sua saúde pode ser melhor? Pode.
Ah, Vinícius, pode. Busque conhecimento profundo nessas áreas e você verá que algo mágico vai acontecer. Isso vai evoluir como nunca antes. Porque a dor que você está passando em determinadas áreas da sua vida revela a sua falta de conhecimento e habilidade para lidar com aquela área. Já ouviu às vezes as pessoas falando assim, eu não consigo lidar com fulano de tal. Eu não consigo lidar com aquela pessoa. Não é que você não consiga lidar com ela, você não consegue lidar com você. Porque você não desenvolveu as habilidades e a maturidade necessária para que você possa lidar com a outra pessoa. Porque você precisa entender que viver é estar com o outro. Viver existe essa relação com o outro. E é quase que impossível você conseguir prosperar em alguma área da sua vida sozinho. Porque viver é estar com o outro. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma companheira. Porque não era bom. Porque a solidão mata. A solidão mata. Veja, existe uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é ausência. Solitude é um desejo de você estar. Querer ficar sozinho, mas saber que você não está sozinho. Você existe pessoas que você pode contar. A gente sabe que hoje, grande parte das pessoas na nossa sociedade estão em profunda solidão, com ausência de pessoas a quais eles podem contar realmente. Isso está acontecendo com... Não posso dizer assim porque é complicado, né? Mas eu estou vendo isso acontecer. Uma pessoa no estado completo de solidão. E você vê que realmente, de fato, a pessoa, ela morre. A solidão mata mais do que cigarro. Depois vocês podem pesquisar isso. Então, buscar conhecimento profundo. Lá em Oséias, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Mas olha que interessante, eu defendia isso. As pessoas, elas não são destruídas pelo diabo. As pessoas não são destruídas pelo mal. As pessoas são destruídas pela ausência de conhecimento. Mas quando Oséias continua falando, ele revela algo muito mais poderoso. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas não foi somente a falta de conhecimento. Mas porque tu rejeitastes o conhecimento, eu também te rejeitarei. Para que não sejais sacerdote diante de mim. Ou seja, a gente não só tem a falta do conhecimento, como também temos a rejeição a ter conhecimento. Talvez grande parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo não chegaram nem a esse ponto. Por quê? Porque já rejeitaram o conhecimento. E se você rejeita o conhecimento, você acabou de começar a construir um caminho direto e reto para sua destruição. Porque você está rejeitando a instrução, o conhecimento. Eu não estou dizendo que eu sou um grande sábio, um grande conhecimento, mas o conhecimento ele pode produzir algo em você. Esse vídeo ele pode produzir um desejo de você ir além disso. As suas escolhas vão ser melhores quando você se aproximar de pessoas que entendem sobre determinados assuntos. As suas escolhas vão ser melhores a partir do momento que você começar a se aprofundar sobre determinados assuntos. Hoje, por exemplo, percebemos que temos uma sociedade que prefere ter um pensamento pronto. Eu te digo como pensar acerca de tal posição e você simplesmente acata aquilo sem nenhum tipo de questionamento. Porque a gente acredita que questionar talvez seja uma falta de respeito, quando questionar não é isso. Muitas pessoas, até hoje, por exemplo, têm dificuldade de questionar ou de discordar do seu pai e da sua mãe, porque está escrito lá na Bíblia que você tem que honrar pai e mãe para que você possa ter dias longos aqui na Terra. Só que você não sabe qual era o contexto ao qual aquilo estava sendo dito. Honrar pai e mãe não significa ter que concordar com tudo aquilo que eles falam. Honrar pai e mãe não significa que você tenha que fazer tudo aquilo que eles querem que você faça. Não, eu preciso fazer isso daqui, eu preciso fazer a faculdade que meu pai e a minha mãe quer, eu preciso fazer o curso que meu pai e minha mãe quer, eu preciso fazer o trabalho que meu pai e que minha mãe quer. Por quê? Porque eu preciso honrar eles de tudo que eles já fizeram por mim. Então eu preciso honrar eles fazendo aquilo que eles querem. E não significa isso. Honrar pai e mãe, na raiz da palavra, do entendimento desse versículo, significa prosperar, é dar certo. Você honra seu pai e sua mãe quando você dá certo.
E naquela época, quando foi escrito isso, era porque não tinha aposentadoria. E uma das formas que você tinha de honrar o seu pai e sua mãe era sustentar eles na falta. Eu tinha que honrar eles sustentando eles na falta, contribuindo com eles na falta. Então, honrar pai e mãe é você dar certo, é você prosperar. Prosperidade não tem a ver somente com dinheiro. Prosperidade tem a ver em gerar resultados positivos com aquilo que você tem. Prosperidade é você ser completo e pleno naquilo que você se propõe a fazer. Prosperidade é não ter falta. Eu sou próspero no amor, eu não tenho falta de amor. Isso é prosperidade. Só que às vezes a gente escuta essa palavra e acha que prosperidade só está ligada e relacionada à parte financeira. Também tá, mas não é somente isso. Precisamos aprender a lidar com pessoas, pois as informações que precisamos virá de outras pessoas. Precisamos ter a paciência. A paciência produz perseverança. A paciência produz perseverança. Só que a gente acredita que, eu estava até conversando isso também, que a gente acha que paciência é esperar. E não tem nada a ver. A paciência, ela é ativa. Eu tenho uma paciência, mas eu continuo ativamente trabalhando. A espera é ativa, eu estou parado. Então as pessoas acham que uma pessoa paciente é uma pessoa que vai ficar parada. Não. Paciência é a capacidade que você vai ter de desenvolver habilidades diante das atribulações. Quando você pede a Deus paciência, ora para Deus paciência, ele vai enviar a você atribulações, dor, sofrimento, para que você possa desenvolver paciência. A paciência produz a perseverança, a resiliência. O que é resiliência? Resiliência é um termo da engenharia que é um objeto ou a pista, quando eles estavam construindo, ela vai ter a capacidade de resistir ao impacto e voltar ao seu estado normal. Então, a partir de uma pancada de um carro passando sobre uma ponte, ela vai ter uma certa maleabilidade e volta ao seu estado normal. Vai e volta ao seu estado normal. Isso é resiliência. A gente escuta muito essas coisas. Não, que você precisa ser resiliente. E às vezes a gente, cara, como ser resiliente? Resiliente é não sentir o impacto? Não, você vai sentir, mas você naturalmente vai voltar ao estado. Você não vai se aprofundar naquilo dali. Disseram algo que você não gostou, você vai lá e volta. Você entendeu que não é sobre você, é sobre o outro. Então a gente precisa aprender a lidar com pessoas. Só que qual que é o problema? O diabo, sabendo que você precisa aprender a lidar com pessoas e ele não quer com que você consiga ter boas escolhas e prospere, o que ele vai fazer? Vai fazer com que você comece a enxergar no outro todos os seus defeitos e imperfeições para que você possa, de certa forma, não olhar mais para aquela pessoa e dessa forma eu não consigo mais aprender com ela, porque a capacidade que o inimigo tem é mostrar os defeitos dessas pessoas para você olhar para elas e não querer estar com elas ou ouvir elas. Por exemplo, talvez você enxergue em mim, eu não gosto do jeito que ele fala, acho que ele fala alto, eu não gosto desse jeito, eu não gosto daquele jeito, ou seja, isso vai ser uma capacidade de te afastar. Então a gente precisa começar a aprender a olhar para a vida e identificar as áreas das nossas vidas que não estão boas. E entender que talvez essas áreas não estão boas porque eu não estou sabendo lidar com pessoas, conviver com pessoas, aprender com pessoas, porque viver é estar com o outro. E a nossa vida vai começar a melhorar a partir das escolhas que a gente começar a fazer de forma mais assertiva, mais intencional. Muitas pessoas hoje fazem determinadas escolhas e não são nada intencionais em suas escolhas. Terceiro ponto. Evite tomar decisões em momentos extremos. Isso eu ouvi isso pela primeira vez com uma prefeita de uma determinada cidade aqui próxima. Eu estava sentado num bate-papo com ela numa clínica e ela disse para mim assim: filho, você precisa entender o seguinte, nunca tome decisões se você estiver muito feliz ou muito triste, porque as suas decisões sempre vão ser enviesadas por essa emoção que está, né, saltando em você. Eu falei, uau! Então, não tome decisões se você estiver muito triste.
Se você estiver feliz, se você estiver com raiva, se você estiver frustrado, se você estiver com medo, se você estiver apaixonado, pois elas vêm e vão na mesma velocidade. Esses sentimentos, essas emoções, assim como a paixão. Se você estiver muito apaixonado e tomar determinadas decisões, a paixão ela vem de uma forma avassaladora, mas ela some também de uma forma avassaladora. Ambientes extremos corrompem a sua visão. Se você estiver em um ambiente muito extremo, em um local que... você precisa entender isso, tá? Que o ambiente, ele influencia suas decisões. E se você estiver em um ambiente muito extremo, ele vai corromper a sua visão. Vai corromper a sua visão. Existe um processo que eu sempre falei com a Andressa. Às vezes pessoas se escandalizam com determinadas coisas. Até o ponto de que aquilo dali começa a ser normal com o passar do tempo. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente passa por algumas fases e quando você percebe, você aceitou aquilo dali. De tanto aquilo bater ali em você. Então, quando algo muito impactante vem, qual que é o primeiro momento que você tem? A primeira pedrada que você tem. Você rejeita aquilo. Só que aquilo permanece. Você continua rejeitando aquilo. Então, primeiro você vai rejeitar. Primeiro você vai criar uma repulsa diante daquilo. Você vai falar sobre aquilo. Daqui a pouco você vai aceitar aquilo. Quantas coisas você aceitou na sua vida que você não deveria ter aceitado? Quantas decisões você tomou em momentos extremos que hoje você se arrepende amargamente? Que hoje você se arrepende amargamente. Eu não podia ter feito isso. Você precisa entender o seguinte, que determinados momentos que você está sendo conduzido por emoções, você vai tomar decisões ruins. Herodes, por exemplo, mandou matar João Batista porque ele estava empolgado com uma dança. Uma mulher dançou e ele disse assim, eu te dou 50%, eu te dou metade do meu reino. E ela disse, eu quero a cabeça de João Batista. A paixão de Davi fez ele matar o marido de Batseba. A tristeza de Judas fez ele tirar a própria vida. Caim matou Abel por raiva. Saul tirou a sua própria vida por medo. Sem querermos fazer escolhas, se quisermos fazer escolhas bem feitas, devemos evitar momentos extremos. Porque você precisa entender o seguinte, por mais que você tome decisões erradas e se arrependa das suas decisões, isso não te deixa 100% imune. Pois tudo que o homem semeia, também colherá. Deus pode amenizar a sua dor, mas não vai quebrar o princípio. Deus não quebra princípio. Cara, fiz determinada coisa e eu me arrependi. O arrependimento não exime você da consequência, porque vai existir uma consequência. Talvez o seu arrependimento, a sua confissão do seu arrependimento, você aprender com arrependimento pode amenizar. Mas o princípio daquilo que você planta, você colhe. Me fala uma pessoa que não colheu aquilo que plantou. Ah, mas eu não plantei nada. Então, você teve o quê? O que você colheu? Nada. Por quê? Não decidir também é uma decisão. Todos nós vamos ter que nos encontrar com as nossas consequências. Não adianta o quanto você quer evitar determinada situação. Vai ter um momento que você vai precisar se encontrar, 1, com as suas decisões e 2, com as consequências das suas decisões. E isso é inevitável, você não tem para onde correr. Mais cedo ou mais tarde, você vai colher aquilo que você plantou. Isso é um princípio. Isso não muda. 4. A forma de você tomar melhores decisões e ter melhores escolhas. Seja mais objetivo nas suas decisões, mais simples. Tem pessoas que acordam de manhã e têm dificuldade de decidir o que vestir. Tem pessoas que acordam de manhã e fazem tempestade em copo d'água em determinadas coisas que aconteceram. Porque são pessoas que querem o quê? Amplificar as coisas. São pessoas que estão completamente tomadas por uma autocomiseração. Que pegam coisas pequenas e transformam aquilo em grandes monstros.
Não são objetivas naquilo que é pequeno. Você quer isso ou quer aquilo? Não sei. Peraí, deixa eu pensar. Você não consegue ser objetivo no seu processo de tomada de decisão. Não sei se eu boto isso, se eu boto aquilo, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Por que dessa decisão? Você precisa entender que a nossa cabeça, ela funciona como se fosse uma bateria de celular. A partir do momento das decisões que você toma, essa bateria ela vai diminuindo. Isso acontece durante o nosso dia. Você acorda de manhã, a bateria está 100%. Então, quando você perde muito tempo tomando decisões sobre qual roupa você vai utilizar, você está gastando aquela bateria. Por isso que tem determinados comportamentos que a gente tem durante o nosso dia que eles são automatizados para um processo de economia de energia. Eu não fico raciocinando e pensando no como amarrar o cadastro do sapato. Eu simplesmente vou lá e amarro. Muitas pessoas entram no seu carro e não pensam no caminho que estão fazendo até o seu trabalho. Elas simplesmente vão. E muitas das vezes elas chegam no trabalho e nem sabem se passaram por algum sinal vermelho, porque aquilo está automático na sua cabeça para um processo de economia de energia. Por que alguns estudos apontam que grandes níveis ou o maior aumento de traições são à noite? Porque o cérebro está esgotado e ele não consegue mais ter algum discernimento e você vai sempre optar por um prazer. Vou te provar. Você chega ao final da noite, você está muito cansado, trabalhou o dia inteiro, e a pessoa vira para você e fala assim, vamos comer uma pizza? Aí você fala, vamos. Ela fala assim, você quer pizza de quê? Não sei, pede qualquer coisa. O que você pedir para você, você pede para mim. Isso é um sinal de esgotamento mental. Então, a gente precisa começar a aprender a tomar decisões de uma forma mais objetiva e mais simples. Como que eu faço isso, Vinícius? Tendo princípios e valores bem estabelecidos daquilo que você quer e para onde você está indo. Uma das coisas que você tem e precisa começar a desenvolver é uma visão. Porque uma visão clara torna a missão mais leve. Uma visão clara simplifica suas decisões. Se você quer ser um jogador de futebol, você vai começar a jogar vôlei? Não, por quê? Porque você quer ser um jogador de futebol. A decisão é simples, é rápida. Eu quero economizar dinheiro. Logo, se você sair todo final de semana, você vai economizar dinheiro? Não, então você não tem que sair. Ah, não sei se eu saio esse final de semana. Ué, mas você não tem uma visão, não tem um princípio, não tem uma meta que você estabeleceu de ter uma economia? Sim, então está respondida a pergunta. A visão, ela determina as suas escolhas, os livros que você vai ler, os programas que você vai ver, as pessoas que você vai se conectar. Porque a sua visão direcionará você para o caminho que é congruente com aquilo que você quer viver. O que é uma pessoa incongruente? É a mesma coisa que eu pegar uma entrada de USB e querer enfiar na tomada, que é aquelas de 3 furinhos. Isso é incongruente, não cabe, não vai funcionar. Como tomar melhores decisões, Vinícius? Número 1, observe a experiência de outras pessoas. Número 2, busque conhecimento profundo sobre os assuntos ou áreas que você precisa decidir. Número 3, evite tomar decisões em momentos extremos da sua vida. Muito feliz, muito triste, com raiva, frustrado, com medo. Número 4, seja mais objetivo e simples nas pequenas decisões, nas simples decisões. Pá! E aqui eu quero te dar uma dica. Número 5, você precisa também avaliar as suas decisões por uma ótica também espiritual. Precisa começar a avaliar isso sobre uma ótica também espiritual. A gente precisa reconhecer e entender que o mal existe. E que existe ainda um mundo espiritual. Progressivo e restritivo. E ambos estão lutando para ter você de um determinado lado. E como que eu consigo ter essa visão sobre uma ótica espiritual? Tendo princípios e valores bem estabelecidos e se guiando por aquilo que já está escrito. A sua fé, aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Mas o mais importante disso tudo, que você precisa entender, é que você não pode perder completamente a esperança por uma escolha ou uma decisão ruim que você fez no agora. E às vezes você perde a esperança. Cara, decidi errado. Não perca a esperança.
Porque perder a esperança é viver no inferno. Nos portões do inferno está escrito: aqueles que entrarem aqui irão abandonar a esperança. Aqueles que aqui entrarem morrerá completamente toda a esperança que você tem. Entrai aqui e abandonar a esperança. Está escrito isso lá nos portões do inferno. Aqueles que aqui entrarem abandonarão completamente a esperança. Ou seja, a ausência de esperança. Não existe mais esperança. Tem um livro que conta que o lugar mais profundo do inferno, onde o próprio Satanás, o próprio inimigo, açoita as pessoas, chama-se Largo dos Traidores, que é o Lago da Traição. E não é essa traição de relacionamento que você está pensando aí. Não é ser um traidor nos relacionamentos. Mas é trair a si mesmo, não sendo aquilo que você deveria ser. Esquecendo realmente, de fato, aquilo que você é. Olhando para si e sabendo aquilo que você pode se tornar, mas você não se torna porque você está traindo quem você é. Trair quem você é se mover por aquilo que o outro quer que você faça. Trair quem você é se mover pelas decisões de outras pessoas. Trair quem você é aceitar aquilo que os outros te oferecem e abandonar aquilo que você deveria se tornar. A maior traição que você pode ter na vida é trair a si mesmo. Fazendo escolhas que lá no fundo você sabe que não são as escolhas corretas que você deveria fazer para si. É nesse momento que você se encontra no mais profundo inferno. É quando você trai a si mesmo, deixando de ser quem você é, para ser aquilo que as outras pessoas querem que você seja. Ou para agradar as pessoas para que elas não falem mal de você. Só que as pessoas vão continuar falando mal de você. Por isso, mas eu tenho medo disso. A caverna que você tem medo de entrar está o tesouro que você deseja ter. No fundo da caverna que você tem medo de entrar está o tesouro que você tanto quer. Não traia a si mesmo. Não traia quem você é. Aprenda a olhar por uma ótica espiritual. Eu digo para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu queira? Mostra-me aquilo que tu quer que eu queira. E a gente sabe que de uma forma muito intuitiva, aquilo fala dentro de nós. E por mais que eu fuja, eu entendo que talvez aquilo que Deus quer para mim é que eu faça exatamente aquilo que eu estou fazendo agora. Gravando esse vídeo com o objetivo de fazer você pensar, refletir, analisar e, de certa forma, conseguir tomar melhores decisões. E não que você concorde com tudo que eu estou dizendo, mas que você pense sobre o que eu estou dizendo. Que você questione o que eu estou dizendo. Não é pelo fato de querer ter ou buscar ter razão. Mas é pensar um pouco, será que isso faz sentido? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas foi necessário. Eu fico muito feliz se você chegou até aqui e eu gostaria de te conhecer. Conhecer a pessoa perseverante que você é e o quanto você está empenhado em mudar de vida. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui qual foi a sua visão, o que você sentiu, o que você pensou sobre isso e o que você, enfim, vai fazer a partir de agora para mudar algumas coisas e ter decisões mais assertivas a partir de agora. Tamo junto. Até depois do fim e até o próximo vídeo.